Qual o seu maior medo, Aline? Meu maior medo é ficar incapacitada de não fazer as coisas. Tipo? Eu tive uma experiência quando eu tinha 35 anos, 32, mais não, 32, quando minha filha mais nova tinha 3 anos, que eu comecei a ter uma crise de ansiedade e um burnout, né? Eu não sabia naquela época o que era. E eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. Caramba. E aí, naquele dia meu mundo caiu, sabe? Porque eu comecei a conviver no tratamento com pessoas com esclerose múltipla e eu via que muitas pessoas não podiam andar, não conseguiam comer, não podiam fazer nada. E aí, aquele momento foi o mais chocante para mim. Eu não conseguir fazer as coisas. Foi chocante, eu passei 40 dias em tratamento para esclerose múltipla até a gente chegar num 2 diagnósticos confirmando, até chegar num 3º diagnóstico de um outro especialista para descartar a esclerose. E eu tinha 32 anos nessa época. E aí, daquele dia, foi uma das coisas que me despertou para viver diferente do que eu vivia, que é, eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho de vida. Não só para trabalhar. E então, eu falei pra minha filha hoje que eu nunca tirei férias, né? Porque a gente estava conversando sobre férias. Eu falei assim, eu nunca tive férias. Ela falou, mas como assim, mãe? Quando você trabalhou com a dentista? Eu falei, trabalhei só 9 meses e pedi demissão. Não tinha férias. Depois disso, eu nunca trabalhei pra ninguém. Só que eu tiro várias férias no ano. Né? E esse ano eu viajei, ano passado. Eu viajei 5 vezes pro exterior. Então, foram várias férias. E eu aprendi a trabalhar, só que parar no meio do trabalho, ir pra praia, parar pra sair com meus filhos, Legal. sair, aproveitar. E eu acho que o meu maior medo é não conseguir fazer as coisas. Ter um desafio sobre saúde, como você ameaçou ter na sua cabeça, e então, pensar nisso é uma coisa que te assusta se pudesse acontecer. Então, hoje isso é prioridade pra mim. Então, depois disso, eu comecei a repensar. E aí foi uma série de melhorias, né? Eu nunca tive problema com peso, mas com alimentação, sim. Então, eu descobri uma intolerância ao glúten, e isso fazia com que eu tivesse crise de enxaqueca, cortei o glúten. Então, vai fazer 2 anos que eu não como mais glúten. Isso é uma vitória, né, pessoal minha. Então, é um desafio pessoal cuidar da saúde para que eu consiga performar na velocidade que eu performo. Deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade. Hoje, coisas que arriscadas você faz, tipo esportes radicais, pular de paraquedas? Vou dizer que eu não tenho medo de fazer. Tava na minha lista de desejos lá, pular de paraquedas, eu nunca pulei. É muito bom. Eu percebi que tu tem valor liberdade altíssimo. Tenho. Cara, quando tu pular de paraquedas, você vai sentir uma liberdade pois que tu nunca sentiu antes, velho. E tava na minha lista, mas aí o dia que eu fui, fechou o tempo ali na pedra e eu não podia pular. Aí depois você vai deixando pra trás. Mas, por exemplo, quando eu tava na França ano passado, no Alpes Suíços, né? Aí eu fico pensando, caraca, o morro que eu subi era o morro lá do alemão, né? E aí eu subi lá nos Alpes franceses, do lado da Suíça. E o pessoal tava esquiando. Aí eu me deu a vontade de esquiar. Não tenho medo não, me deu a vontade. Mas eu ia fazer lançamento na semana seguinte. Aí eu falava assim, cara, se eu esquiar e machucar minha perna aqui, minha equipe tá ferrada, como é que eu vou fazer um lançamento né, com a perna machucada? Então eu acho que hoje eu sou mais cautelosa por causa dos compromissos que eu tenho. Mas não por medo, não. Legal.